Meus irmãos, abram comigo, por favor, a palavra do Senhor na epístola de Tito. Epístola que Paulo escreveu a Tito. Capítulo 1, dos versículos 5 a 9. Tito, capítulo 1, de versículo 5 ao versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém? Oremos mais uma vez ao nosso Senhor. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, porque o Senhor tem dado a esta igreja abundantemente, Senhor, da tua voz, revelada, Senhor, nessas letras. É verdade, Senhor, que já passamos pelas eleições, tivemos um presbítero docente, um presbítero regente eleito, Senhor. Te agradecemos por isso. E naquela ocasião, Senhor, pela manhã, pela tua providência, foi pregado no Antigo Testamento, Senhor, as qualificações que deveriam ter aqueles que são oficiais da tua casa. Ajuda-nos, pois, Senhor, a escutar a tua voz agora sobre essas qualificações no Novo Testamento. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor há de levantar novos presbíteros, Senhor, novos oficiais para a tua casa. E para isso, Senhor, não só a tua igreja precisa ser ensinada todos os anos, mas essa palavra precisa ser pregada também, Senhor, para que seja despertada a vocação dos irmãos. Te pedimos, Senhor, levanta homens fiéis a ti, Senhor. Usa, Senhor, essa palavra de hoje para nos confrontar. E faz tudo isso, Senhor, unicamente para a tua glória. Oramos no nome do teu Filho Santo. Amém. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo, renunciar a uma religião que me inspirou aos melhores atos da minha vida é passo tão sério que apenas uma convicção inamovível à fé me decidiu a tomá-lo. Contudo, apesar da sinceridade de nossos atos, o mundo julga de modo arbitrário e ninguém pode furtar-se ao dever de explicá-los a amigos e inimigos, às autoridades e à sociedade, pretendo produzir tal explicação dentro de pouco tempo, a fim de que todos possam, após estudo e meditação, julgar-me com justiça e liberdade. A Vossa Excelência, príncipe da igreja que pertenci, devo, antes de tudo, confessar que dela me separei, porque o Evangelho de Cristo, nosso divino Redentor, por esse Evangelho, aprendi a não confundir em seu ensino máximas, invenções e tradições de homem. Sinto que, como atualmente se constitui a Igreja de Roma, é absolutamente impossível manter intacta em seu seio
aquela liberdade de consciência indispensável à pregação e à prática do Evangelho. Separando-me dessa igreja, eu poderei remover os obstáculos a uma vida mais conforme com Jesus Cristo, de cujo Evangelho não somente não me envergonho, mas confesso solenemente que somente Ele pode indicar-me o caminho de vida, ensinar-me a verdadeira vida aqui na terra e na eternidade, pela fé na redenção do Filho de Deus. Deus salve vossa excelência reverendíssima, cidade de São Paulo, ao excelentíssimo e reverendíssimo senhor Dom Sebastião Pingo do Rego, digníssimo bispo de São Paulo, e do concílio de sua majestade imperial, de quem sou o mais humilde servo, assinado José Manuel da Conceição. Esse foi o desfecho do ministério católico de talvez de um dos pastores mais importantes e o primeiro pastor da igreja brasileira. Olhe que esse pastor, ele teve uma luta, segundo os escritos contam, uma luta ferrenha com a sua consciência, à medida que ele aprendia o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele olhava para as práticas da igreja a quem ele pertencia, as heresias que existiam, e chegou a tal ponto que essa briga com sua consciência fez com que ele escrevesse essa carta, falando que ele estava oficialmente se desligando do ministério. A coragem desse homem e o destemor de romper com suas antigas tradições, com as religiões, muitas vezes, dos seus pais, demonstram uma das grandes características de um pastor que vive segundo a vontade de Deus. Esse pastor, ele faz com que toda sua tradição, ele faz com que tudo aquilo que ele aprendeu da sociedade ou da cultura seja calado em submissão à palavra de Deus. É interessante também salientarmos que o ministério pastoral sempre existiu certas qualidades de um homem vocacionado. Essas condições essenciais para o ministério não é algo simplesmente do Novo Testamento. Desde o antigo Israel, onde a figura do pastor ela era muitas vezes exibida através dos profetas, exibida através dos sacerdotes, exibida através dos reis, lá Deus já mostrava, o Senhor já mostrava o zelo dele pelo seu rebanho, e ele admoestava esses homens a viverem segundo a sua palavra. Mas é verdade também que, conhecendo a Escritura como nós temos conhecido, que muitas vezes esses pastores, eles não seguiam conforme a palavra do Senhor. Não são poucas as vezes, meus irmãos, que vemos no Antigo Testamento o Senhor chamando os pastores ao arrependimento, os líderes ao arrependimento. Os ministros de Deus, quando nós vamos ler o Antigo Testamento, nós vemos que rapidamente eles se desviavam da palavra de Deus. Eles, de repente, buscavam simplesmente os seus próprios interesses. E isso ocasionava com que eles se distanciassem do povo de Deus e do propósito que Deus tinha dado para que eles acompanhassem aquele rebanho na sua vida pactual com o Senhor. A falta de liderança ou o desvirtuamento dessa liderança trouxe diversos problemas para a igreja no Antigo Testamento, e não é diferente com as nossas igrejas nos dias de hoje. Essa dificuldade, no entanto, levou ao Senhor a prometer por diversas vezes no Antigo Testamento que suscitaria um pastor perfeito, um pastor que cumpriria cabalmente todas as qualificações e todas as obrigações requeridas de um pastor. É interessante também sabermos que quando a gente chega no Novo Testamento, nós podemos fazer uma comparação com a situação real de Israel, da igreja de Creta, a qual Tito, que é o caso do texto que nós lemos essa noite, pastoreava, e a igreja dos nossos dias. É plenamente possível a gente conseguir verificar características, que estavam presentes na igreja de Israel, na igreja que Tito pastoreava em Creta nessa época, e na igreja que nós, de hoje,
na igreja Aldeia onde nós vivemos, e que estão cheias de líderes enganadores. Veja comigo, um pouquinho mais para frente do texto, no capítulo 1 ainda de Tito, versículos 11, 12 e 13. Aliás, versículo 11, versículo 13 e versículo 14. Paulo falando a Tito: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo as casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Versículo 13. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, qual era, então, essas muitas semelhanças entre a igreja de Israel, a igreja que Tito pastoreava em Creta e a igreja dos nossos dias? Era que ela estava cheia de líderes enganadores, que buscavam enriquecimento, e ainda outros que traziam de volta as fábulas ligadas a leis, ou até mesmo costumes judaizantes. Neste caso, Paulo precisou escrever 3 cartas a 2 pastores que estavam sendo supervisionados por ele. Pastores que tinham iniciado o ministério pastoral, Timóteo e Tito. As 2 cartas a Timóteo e a endereçada a Tito são chamadas, os irmãos já conhecem muito bem o termo, de cartas pastorais, porque justamente elas têm como tema mostrar como aqueles irmãos, como aqueles pastores iriam conduzir a igreja do Novo Testamento ainda tão nova naquela época. Foi por volta mais ou menos do ano de 60 ao ano de 64 depois de Cristo, estando longe da igreja e precisando dar ajuda a esse jovem pastor Tito, que Paulo então escreveu esta carta. Veja que essa carta ela é sim direcionada a Tito como aquele que é o principal receptor dessa carta, mas que ela também deveria ser lida por toda a igreja. Se vocês perceberem no final da carta, no último capítulo, nos últimos versículos, você vai ver que a carta ela começa a ter um tom onde é utilizado o plural, falando que não só Tito deveria receber essa carta, mas toda a igreja. E é por isso também, meus irmãos, que essa carta faz sentido para a igreja nos nossos dias. A saudação inicial dessa carta, se os irmãos puderem perceber do versículo 1 até o versículo que nós lemos, ela é uma saudação um pouco mais longa que o apóstolo Paulo fez. Ela tem em torno de 65 palavras. E alguns críticos da Escritura, aqueles que se levantam contra a Escritura, eles tentam dizer que, como foge do padrão de quantidade de palavras das outras epístolas de Paulo, eles tentam dizer que essa carta não foi escrita por Paulo. Mas a favor de Paulo, nós temos dois argumentos. Primeiro, que existe a identificação logo no início da carta, Paulo, dizendo que é ele que está escrevendo. Se nós confiamos que a Escritura é palavra de Deus e que a Escritura não mente, nós temos a certeza que é o apóstolo Paulo que está escrevendo. Mas se nós formos lembrar de alguns argumentos um pouco para convencer esses críticos que muitas vezes não acreditam que a palavra de Deus é infalível, também se alguém fosse se passar por Paulo, qual era a preocupação que essa pessoa ia ter? A pessoa ia ter a preocupação de tentar usar igual ele escreve nas outras cartas. Então, não só a forma com que ele inicia é própria do apóstolo Paulo, como se alguém quisesse se passar por ele, ele procuraria utilizar das mesmas palavras que Paulo tem utilizado nas outras cartas. Então, se os irmãos perceberem, na carta a 1 Timóteo, a 2 Timóteo e agora em Tito, é Paulo que escreve e ele começa praticamente com as mesmas palavras. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, logo no começo da carta, depois de se reconhecer como servo e apóstolo, ele já mostra
uma distinção do verdadeiro apostolado com aqueles pseudos apóstolos, né, hereges que se levantam nos nossos dias. Enquanto o apóstolo Paulo, ele sempre está lá nas suas cartas se identificando como apóstolo, sim, para mostrar a autoridade que Deus deu a ele, mas por outro lado ele está dizendo servo de Deus. Paulo, ele jamais se fez valer do apostolado para dizer que ele tinha um superpoder, como esses homens de hoje em dia, eles dizem que tem. Paulo, ele era um homem que buscava viver, como ele diz no início, como escravo de Cristo. Então, meus irmãos, quando você lê esse início da epístola, falando que Paulo, ele se identificando como escravo de Jesus Cristo, e você lê as outras cartas, você vê claramente a linguagem paulina sendo tratada nesse texto. Além disso, a finalidade do ministério de Paulo também é exposta logo nesse primeiro versículo, depois que ele se identifica. Leiamos de novo o primeiro versículo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. É no verso 1 que a expressão segundo a fé dos eleitos, segundo o comentarista Hendrickson, poderia ser muito bem com o fim de promover a fé dos eleitos. O grande propósito, então, do ministério do apóstolo Paulo não era outra coisa senão promover a fé aos eleitos, ou seja, fazer com que eles crescessem espiritualmente, também conhecendo a verdade como ele conhecia, como ele diz em seguida. Não seria esse também o propósito dos pastores nos nossos dias? Essa promoção da fé dos eleitos fará com que haja sempre esperança maior dos crentes, que é a salvação. Tal salvação não deve ser duvidada, pois, como diz o apóstolo no verso 2, é promessa de Deus, e Deus, ele não pode mentir. Algo surpreendente é a forma extraordinária como ele trata o desenvolvimento e cumprimento de tal salvação. Para Paulo, Deus determinou todo o seu plano salvífico na eternidade. Todavia, no tempo oportuno, o concretizou através da pregação da palavra. Olhe se não é assim em Efésios, capítulo 1, Efésios, logo no capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante eles, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que se propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Deus tinha um plano traçado desde a eternidade, e no tempo ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para realizar a obra. E Paulo está dizendo aqui que ele concretiza a aplicação dessa obra mediante a pregação da palavra. Essa concretização se deu justamente naqueles eleitos de Deus, que são os que receberam e agora crescem pelo trabalho dos que são encarregados de pregar a palavra dia após dia. Mesmo o Senhor sabendo de antemão os que haverão de ser salvos, ele determina o meio da salvação, que é pela pregação. Como Paulo, ele confirma em Romanos
e os questionamentos sobre como alguém creria se não houvesse quem pregasse. Os irmãos já escutaram também uma pregação sobre isso. Logo em seguida, Paulo evidencia o seu destinatário principal, Tito, e diz qual é o motivo principal pelo qual ele estava escrevendo aquela carta. Ele diz que deixou Tito sozinho em Creta, né, porque ele precisava, sim, partir para a Grécia, mas ele não deixou Tito sem as instruções pastorais. Paulo então prossegue e depois, já no final da sua saudação, ele, na parte mais comum, quando ele se refere de graça e paz, agora trocando o uso comum do nome Jesus por Deus e acrescentando a identificação do seu Salvador, claramente mostrando a unidade entre Pai e Filho que salvam os eleitos. Isso também é um dos argumentos que os críticos utilizam para tentar desmerecer ou dizer que não foi Paulo que escreveu essa carta, simplesmente porque ele faz um jogo da palavra de Deus com Cristo, sendo que eles não percebem que, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus o Pai, que Deus o Filho, eles estão trabalhando em conformidade na salvação dos eleitos. Por fim, meus irmãos, nessa elucidação que Paulo faz, certamente havia uma grande desorganização entre os crentes. Faltava uma liderança constituída. Paulo e Tito, quando estavam ainda juntos em Creta, deixaram apenas reuniões caseiras nos crentes. As reuniões eram feitas na casa ali dos irmãos. E agora que a igreja havia crescido em Creta, eles precisavam então organizar essas igrejas. E para isso, o que Paulo orientou Tito? Constituir naquela cidade, naquela igreja, presbíteros. Esse ofício jamais foi dado exclusivamente a uma pessoa na igreja. Em nenhuma ocasião nas igrejas, no Novo Testamento, veremos um único homem tomando as decisões em uma igreja local. Em Atos 15, que nós já estudamos aqui, já tivemos pregação em Atos 15, nós vimos que naquela época que ainda existiam apóstolos, quando surgiu o problema dos judaizantes, o que os apóstolos fizeram foi ir a Jerusalém e participar de um concílio juntamente com os demais presbíteros para tratar desse problema. Em 1 Timóteo, Paulo também fala de forma aleatória entre bispos e presbíteros. Ele intercambia essas palavras, mostrando que elas não têm uma diferença de ofício, mas sim perspectivas de ofício, perspectivas diferentes de um mesmo ofício. Salientando então que, além de tudo, quando ele coloca sempre no plural, que presbíteros sempre tem que ser mais de um na igreja, um colegiado de presbíteros. Todavia, aparentemente existia certa diversidade nas funções desses presbíteros. Parece que havia uns que eram mais dedicados à administração da igreja e ao acompanhamento dos crentes, à supervisão, e outros que, além dessas coisas, eles se afadigavam na palavra. Para que os irmãos acompanhem essa distinção, peço que abram em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Só um segundo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Veja que Paulo aqui ele está falando em Timóteo que existem presbíteros de forma geral, presbíteros que presidem bem, que supervisionam, mas tem alguns desses presbíteros que eles especialmente se afadigam na palavra e vivem da palavra. Esses são os presbíteros que nós comumente chamamos na Igreja Presbiteriana do Brasil dos presbíteros docente. Os primeiros, os presbíteros regente. Outro contraste, além desses dois
duas formas de um mesmo ofício, o regente e o docente, nós vemos também que em 1 Timóteo, Paulo ele fala de outro ofício na igreja, sobre os diáconos. E parece que aqui em Creta ainda não havia diáconos, nem tinham sido orientados ainda a ordenação de diáconos em Creta. Muito provavelmente porque, enquanto em Éfeso a complexidade da igreja já era maior, aqui em Creta ainda não se era necessário a eleição desses diáconos. Por conseguinte, a partir do verso 6, o apóstolo Paulo, então, inicia a lista de características necessárias para que um pastor, um presbítero, conforme o Senhor havia lhe revelado, deveria se portar. Havia extrema necessidade de homens para governar a casa de Deus, mas no momento algum o apóstolo Paulo se descuidava das características básicas que tais indivíduos precisam preencher para assumirem um cargo de presbíteros. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. A igreja estava crescendo. A igreja, ela tinha diversos neófitos na igreja. Pessoas que vieram de outras religiões, pessoas que eram judeus, pessoas que eram gregas. Mas Paulo, em nenhum momento ele diz, vamos eleger qualquer pessoa, porque a gente está precisando de presbítero e diácono. Ele diz, os presbíteros devem ter essas qualificações. Os presbíteros devem ter essas características em suas vidas. E que se não for assim, eles não devem ser eleitos. Em paralelo a essa situação na igreja de Creta, a igreja evangélica brasileira está impregnada de falsos mestres, de homens que eles não suprem essas características, de homens que governam ao favor próprio. E por isso é mais uma vez necessário identificarmos quais são essas qualidades bíblicas e para que a igreja não só atente para essas qualidades, mas que elas possam também julgar. E para aqueles que são pais, já possam também observar à medida que seu filho vá crescendo, se os seus filhos eles estão surgindo no padrão que um oficial de igreja, e que deve ser o padrão que todo crente deve buscar, ou não. E quem sabe o seu filho não pode ser um futuro pastor ou presbítero da igreja. Então, meus irmãos, depois de fazer essa introdução, essa elucidação ali do versículo 1 até o versículo 6, onde nós vamos entrar aqui nas qualificações, é preciso atentar pelo menos para 3 qualificações do verdadeiro ministro do Evangelho, qualificação do verdadeiro presbítero da igreja. Em primeiro lugar, que vamos ver no versículo 6, o equilíbrio familiar. Em segundo lugar, no versículo 7 e 8, é o equilíbrio pessoal. E por último, o equilíbrio doutrinário, que nós vamos ver no versículo 9. Preste atenção. 3 qualificações que envolvem diversos aspectos: equilíbrio familiar, equilíbrio pessoal e equilíbrio doutrinário. Começamos então pelo equilíbrio familiar. Paulo não poderia então iniciar uma lista de qualificações com uma área mais complicada do que essa. Leamos o versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. A casa de um ministro é a base de todo o seu ministério. Não haveria como começar com outro setor da vida. Paulo diz que aquele que é chamado ao presbiterato precisa ser primeiramente irrepreensível. Não pode haver nenhum motivo que alguém possa lhe chamar a atenção. Segundo Hendrickson, comentarista, ele diz que esses motivos são prioritariamente aqueles elencados logo a seguir no versículo 6. Por isso, o primeiro passo para reconhecer um pastor é analisar o seu equilíbrio familiar manifestado da seguinte forma. Primeiro, como lemos no versículo 6, deve ser
um homem, um marido de uma só mulher. Aqui Paulo, ele mostra a importância do casamento na vida do pastor. E aqui também se desfaz toda e qualquer loucura que se possa dizer sobre ordenação feminina. Nem Tito, muito menos em Timóteo, ou em qualquer lugar da Escritura, veremos defesa de tal loucura. Portanto, é um assunto claro. Homem de uma só mulher. Esse homem que irá governar a igreja do Senhor deve ser legitimamente casado e apenas com uma mulher. O segundo casamento para um ministro não deve ser evidenciado, a menos que a primeira mulher haja morrido ou lhe abandonado, conforme Mateus capítulo 19. O casamento traz benefícios maravilhosos para a vida de qualquer homem, especialmente para os ministros do Evangelho. A vida, meus irmãos, de constantes responsabilidades no ministério, de problemas que você escuta do ministério, quando você tem uma esposa ao seu lado, quando você tem uma auxiliadora idônea, essas tensões, elas são aliviadas. A alma do pastor é refrigerada pela comunhão com sua esposa. Mas os moldes escriturísticos devem ser sempre observados. Nesse trecho deve ser observada também a condenação da poligamia, do adultério, da pornografia e de muitos outros pecados relacionados ao casamento. O ministro, ele precisa ser um exemplo de casamento para a comunidade. Então, se por um lado tem que ser, no versículo 6, marido de uma só mulher, ele também deve ter filhos crentes. Talvez aqui seja a parte mais difícil de todas nos nossos dias. Grande parte da Bíblia traz traduções como filhos crentes. Aliás, grande parte das Bíblias trazem a tradução como filhos crentes. Mas segundo F.F. Bruce, ele evidencia que a tradução mais acertada é a que está na Corrigida Fiel, que seria filhos fiéis, ou seja, filhos obedientes aos seus pais. O pastor, ele precisa ter a disciplina espiritual na sua casa. Embora ele não possa garantir a salvação dos seus filhos, o pastor tem a obrigação de educá-los espiritualmente, para que eles sigam os mesmos passos que eles na fé. O homem que não orienta os seus filhos desde cedo à fé cristã, não pode ser ministro de Deus. Se não orienta sua casa, não vai saber orientar o rebanho do Senhor. Essa falta de orientação trará uma prática pública desonrosa que incapacitará o presbítero ao seu cargo. Uma vida dissoluta não pode ser acusação para um filho de pastor. Ele precisa manifestar na prática a educação religiosa que ele recebeu em casa. E os pais, os pastores, e na verdade todos os pais devem usar a disciplina para que isso aconteça. Então, nesse primeiro ponto das qualificações pastorais, que é o equilíbrio familiar, nós temos também uma primeira aplicação. Olhando novamente para a situação dos pastores da igreja brasileira, vejamos as famílias desses homens. Às vezes pastores famosos, meus irmãos, no meio reformado, que eles são homens declaradamente, sim, homens de Deus, mas que quando você olha para as suas casas estão destroçadas. Os filhos estão longe de Deus. Eles não param em casa para cuidar dos seus filhos, que é o seu primeiro rebanho. E eles muitas vezes querem ser pastores de muitos, mas não são pastores da sua própria casa. Homens que não amam suas esposas, como Paulo ordenou em Efésios 5, em Colossenses 3, mas que mergulham no abismo do adultério. Muitos que não educam os seus filhos no formato correto, como escutamos hoje aqui na escola dominical, mas educam os seus filhos conforme o ensino mundano. Quantos desses homens dedicam um mínimo de tempo para ler e meditar com seus filhos a palavra de Deus? Homens que tentam pastorear muitos, que tentam ser líder para muitos, mas não é na sua própria casa. O resultado disso, meus irmãos, são famílias desestruturadas.
Pastores que não vão ter o refrigério de chegar em casa. Pastores que não vão ter condição de aconselhar determinadas pessoas porque a sua própria consciência vai militar contra. Pastores que não vivem uma vida digna do seu ministério e por isso, muitas vezes, externa para a vida da sua comunidade. Os seus filhos são rebeldes e vivem de forma dissoluta, como o filho pródigo de Lucas 15. E o fim de tudo isso é uma igreja fraca, uma igreja imatura, e nós podemos observar isso na igreja brasileira de hoje. Mas qual seria o papel da igreja em tudo isso? A igreja não deve simplesmente observar a vida familiar dos seus pastores como se fossem fiscais. Na verdade, a igreja deve orar por esses pastores, deve orar pela sua casa. E no momento necessário, cooperar naquilo que pode cooperar com seu pastor. E além disso, no momento certo, quando as eleições da igreja estão para acontecer, elejam pastores que estejam conforme as credenciais que Paulo descreve. A segunda, então, característica ou qualificação do presbítero é que ele deve ser equilibrado pessoalmente falando, deve ter equilíbrio pessoal. Leiamos o versículo 7 e 8. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Veja que agora ele sai do âmbito familiar e agora ele foca nas características pessoais do pastor. Paulo, ele ainda prosseguirá fazendo as qualificações, expondo para Tito, algumas das coisas relacionadas com o pastor, fazendo uma intercambiação entre coisas positivas que o pastor deve ser e coisas negativas daquilo que o pastor ele não deve ser. Há uma mudança drástica do uso da palavra ancião ou presbítero aqui e passa a ser utilizado a palavra supervisor ou bispo. Mais uma vez, meus irmãos, para dizer para aquele povo que daquela época e para nós que a palavra bispo e a palavra presbítero é utilizado para o mesmo ofício. O pastor então precisa ser um bom governador das coisas que o Senhor confiou à igreja. Portanto, Paulo apresenta essas duas listas de qualificações que eu mencionei. Ele faz esse intercâmbio que, quando você vai ver, é um paralelo entre algumas características negativas e outras positivas. Prestem atenção no texto. Primeira característica negativa que Paulo ele vai apontar é que o pastor ele não pode ser arrogante, um pastor ele não pode ser orgulhoso, e ao invés disso, o contraponto para a arrogância, para o orgulho, é que ele seja hospitaleiro, que ele tenha amor até mesmo por aqueles que ele não conhece, que ele tenha o dom de ajudar o necessitado e o crente perseguido. Ainda mais vai dizer que o pastor ele não pode ser irascível, aquela pessoa que explode com facilidade. Pelo contrário, deve ser amigo do bem, disposto a fazer aquilo que for melhor pelo próximo. Ainda outro fator negativo, o pastor ele não pode ser dado ao muito vinho. Aquele que se demora ao lado do vinho, assim como Efésios 5, Paulo descreve, Paulo diz então que não se deve se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito. Aqui ele diz que não é bom que um presbítero seja apegado ao vinho. A imagem é de alguém que passa um longo tempo sentado a um lado de garrafa. O que se espera de um pastor, se não é alguém dado ao vinho, é que ele seja sóbrio. Uma pessoa que nos mais diversos momentos da vida vai agir com sobriedade e com a mente no lugar. Esse pastor ele também não pode ser nem violento ou cobiçoso, agressivo, defraudador, mas em contraponto,
na lista que Paulo coloca aqui, ele deve ser justo, deve ser piedoso e ter domínio próprio. O pastor não pode ser alguém que resolve suas coisas à base da violência, que não consegue controlar os seus sentimentos, mas sim aquele que procura a justiça e resolve as questões de forma coerente com a palavra de Deus. Também não deve ser alguém entregue às riquezas terrenas, mas deve cultivar uma vida de piedade e com pensamento nas coisas do alto, com o coração sempre contente. O equilíbrio pessoal, então, é uma característica marcante de um verdadeiro pastor. Não temos como pensar em alguém que irá lidar com os problemas de toda a congregação, sendo esses problemas de diferentes áreas, se esse pastor ele não tem equilíbrio, ele não tem um equilíbrio pessoal. Todavia, o que muitas vezes se vê entre os pastores da atualidade é uma completa falta de domínio próprio, sendo muitas vezes para nossa vergonha, sendo demonstrados inclusive em brigas em redes sociais e na TV. Esse definitivamente não é o padrão de equilíbrio dado pela Bíblia. Mais uma vez, o papel da igreja não é apenas de passivo espectador. Os crentes devem zelar para não contender com o pastor, com os presbíteros, sem que haja um motivo sério para isso. Como o Senhor Deus diz na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, a igreja deve cooperar com o pastor e não ser um peso ainda maior para o seu ministério, provocando então, através de coisas pequenas, impaciência e suscitando assim atitudes que não conduzem ao ministério do pastor. Se por um lado o pastor ele deve ter equilíbrio familiar, equilíbrio pessoal, ele deve ter também o maior de todos os aspectos aqui de qualificação, o equilíbrio doutrinário. Por que eu falo do maior de todos os aspectos? É porque é através do equilíbrio doutrinário que ele vai aplicar corretamente a doutrina na sua casa, na sua família, e é através do equilíbrio doutrinário que ele vai aplicar a lei do Senhor à sua vida pessoal, mas também é através do equilíbrio doutrinário que ele vai alimentar as ovelhas de Deus. E a saúde da igreja depende disso. Leiamos o versículo 9. Apegado, falando dos presbíteros ainda, né? Deve ser alguém apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo ensino, como para convencer os que o contradizem. O pastor, o presbítero, ele deve ser alguém que tem a palavra de Deus deve ser alguém apegado à palavra fiel do nosso Senhor e que ele saiba manejar bem para exortar a igreja, mas também para convencer os que tentam contradizer a palavra do Senhor. Por fim, meus irmãos, estas últimas qualificações do equilíbrio doutrinário do pastor certamente servem como base, como eu falei, para todas as outras que eu citei inicialmente. Para que o pastor tenha equilíbrio em casa, para que ele tenha equilíbrio pessoal, ele precisa ser alguém equilibrado doutrinariamente. A teologia certa leva à prática certa. Mesmo que alguém professe uma fé ortodoxa, mas sua vida mostre o contrário, essa não tem sido a teologia, esse não tem a teologia ortodoxa como a reguladora da sua vida. Muitas vezes é a teologia que ele está publicamente falando, mas na sua vida pessoal ele tem levado uma outra teologia. Isso acontece, meus irmãos, porque ele tem essa teologia no seu coração, essa segunda teologia que às vezes os irmãos não conhecem, mas a sua casa ele certamente conhece. Todavia, para o apóstolo Paulo, o pastor precisa não só ter as qualificações da vida equilibrada pessoalmente, na sua família, mas especialmente doutrinariamente.
A primeira qualificação mencionada nesse último ponto é que ele deve ter apego à palavra fiel. Certamente essa é a menos vista na igreja dos nossos tempos. Enquanto o mundo vive o relativismo, o pastor, conforme Paulo, deve estar baseado apenas na palavra fiel. Diferente dos apóstolos que tiveram ministérios que evidenciavam o amor que eles tinham pela palavra, bem como os reformadores que, despertados pela palavra de Deus, fizeram um bom manejo dela, os puritanos que, além de bom manejo, tentaram viver conforme ela e passaram sim por um profundo avivamento. Hoje, as igrejas têm se distanciado da palavra de Deus, têm largado a Bíblia de lado, têm sido conduzidas por fábulas e ainda por cima elas têm o disparate de dizer que estão passando por um avivamento. Meus irmãos, não existe avivamento longe da palavra de Deus. Não existe avivamento sem o constrangimento do pecado. Não existe avivamento para uma igreja que está longe do ensino doutrinário correto. Os pastores devem ter um apego verdadeiro e fiel à palavra de Deus. Quantos pastores hoje nós vemos que são despreparados? Quantos pastores você vê que não despreendem tempo se afadigando na palavra para ministrar a palavra no santo dia do Senhor? Quantos pastores você vê que parece que não fez nada durante toda a semana e tudo que ele fala para a congregação são coisas mundanas, são conselhos que não vêm da própria Escritura, mas que vêm do seu próprio pensamento. Tempos atrás, meus irmãos, o pastor assistiu um vídeo publicado no Facebook, onde um determinado pastor neopentecostal orava por uma mulher e no final não mencionava o nome de Cristo, mas mandava um recado para Deus dizendo: quem está orando aqui é Marcos Feliciano. Como se no nome dele houvesse algum poder. A igreja de Cristo não pode ficar passiva diante de tamanho desmandos, além de permanecer em oração, para que esse povo se arrependam, para que Deus cale a boca desses ímpios e desses hereges. Deve também, na medida que tem a oportunidade, eleger homens fiéis às Escrituras. Estimular homens fiéis à vocação, para que sua vocação seja despertada. Homens conforme o padrão do Senhor. Apenas, meus irmãos, quando tivermos pastores apegados à palavra de Deus, voltaremos sim a ver diversos locais, multidões sendo quebrantadas, chorando pelo seu pecado, não porque sentem através de um pastor que sabe manusear bem as emoções dos irmãos, mas porque o pecado apontado, a lei do Senhor apontado faz com que eles se humilhem e com sua consciência ela seja acusada diante de Deus. Dessa forma, teremos sim igrejas mais fortes, com pastores apegados à palavra fiel. Do contrário, continuaremos com enganadores, feito esse que nós citamos, Marcos Feliciano, que levam multidões a risos, levam multidões a ter os egos massageados, mas também levam essas multidões, junto com eles, para o inferno. É verdade que nem todos os presbíteros têm a pregação como atividade principal. Como falado no início, mas aqueles que têm não apenas o dom do ensino, mas que se esmeram e se afadigam nesse trabalho, precisam estar aptos a defender sua fé. A doutrina muitas vezes tão criticadas por muitos que dizem ser coisas de homens, é defendida com muito zelo pelo apóstolo Paulo. Ele diz que o apego do pastor pela palavra está em conformidade com a doutrina. Vemos que para Paulo a doutrina é parte da própria palavra de Deus e não contrária a ela. Assim sendo, quando vemos uma enxurrada de doutrinas em várias igrejas, temos que concluir que elas não são todas corretas se elas se contradizem entre elas. Não existem formas diferentes de interpretar a Escritura.
mas apenas uma doutrina correta, sendo todas as demais heréticas. Aquela que está em conformidade com a palavra de Deus é a doutrina certa. Aquela que não está em conformidade é uma doutrina errada. A finalidade esperada por Paulo para o trabalho desses homens, desses pastores, era contradizer, naquela época, já em Creta, os líderes que estavam enganando muitas pessoas. Os presbíteros, meus irmãos, precisam estar apegados à palavra segundo a doutrina, para calar a boca desses homens e para alertar os crentes. O pastor apegado à palavra fiel está em conformidade com a doutrina certa e, por isso, ele tem condições de exortar pelo reto ensino. Diferentemente do que alguns possam pensar, exortar não é apenas chamar a atenção, não é apenas, como muitos dizem, brigar com o membro de igreja ou um oficial da igreja. Exortar, segundo o sentido original, é chamar para o lado, é dizer o caminho correto que o crente deve andar. O pastor que está firmado, portanto, na doutrina, tem o poder de aconselhar as suas ovelhas. Uma aplicação em relação a esse terceiro aspecto. O equilíbrio doutrinário falado por Paulo é evidentemente esquecido nos nossos dias. Os pastores estão muito mais preocupados em oferecer sentimentos aos ouvintes do que a palavra fiel. Eles estão mais preocupados em fazer com que eles são muito mais preocupados em fazer com que a palestra deles, porque não é a pregação, para que os seus ouvintes eles fiquem prestando atenção neles, não pelo amor à palavra de Deus, mas pelos falsos ensinos que eles têm dado. Enquanto isso, o Senhor nos exorta, através de Paulo, ao buscarmos identificar e zelar por homens que demonstram amor à sã doutrina. Após, meus irmãos, fazer toda essa análise e caminhando já para algumas aplicações finais, as credenciais paulinas que nós vemos para o ministério pastoral, chegamos à triste constatação, escute bem isso, que nenhum homem comum tem a possibilidade de cumprir plenamente todas essas qualificações perfeitamente durante toda a sua vida. Por um único motivo: todos são pecadores. Em algum momento haverá um desvio, um erro, algo que desabone em alguma dessas áreas. O pastor, o presbítero, ele não é infalível como o Senhor é. O que então será da igreja, já que estamos cientes que os nossos pastores não têm condição de cumprir todas as severas exigências divinas? Meus irmãos, podemos ficar tranquilos, pois mesmo homens zelosos como o reverendo José Manuel da Conceição, sendo pecador como nós, eles tinham esperança em um outro pastor que também era o seu Redentor. Esse é qualificado como um bom pastor no Evangelho de João, no capítulo 10. O Senhor Jesus Cristo é o perfeito pastor, que cumpre todas as qualificações bíblicas. Ele teve uma vida completamente santa, uma única vida piedosa, uma única esposa e a verdadeira piedade e a verdadeira doutrina. Só Ele pode resgatar as ovelhas comuns. Resgatar não apenas as ovelhas comuns, mas até mesmo os pastores da sua igreja que estão tropeçados, que apesar do zelo, são imperfeitos. Essa é a grande esperança da igreja, porque apesar de termos ainda hoje homens que buscam constantemente um ministério em conformidade com a Escritura, estes são servos imperfeitos que esperam na perfeição do nosso Senhor e Salvador, o maior de todos os pastores, Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus levante verdadeiros pastores no nosso meio. Que Ele desperte homens íntegros, presbíteros fiéis,
a palavra. Porque se ele não levantar presbíteros fiéis, ministros do Evangelho, nós vamos ter uma falsa ideia de crescimento da igreja. Nós vamos ter uma falsa ideia de avivamento da igreja. Nós vamos ver igrejas inchadas, mais fracas e cheias de falsos convertidos, como são falsos as pregações desses homens. Também, meus irmãos, devemos orar para que aqueles que têm um título de pastor, mas que desvirtuam o seu ofício, sejam calados pelo Senhor. Aqueles que são eleitos, que se arrependam e que voltem ao caminho do Senhor. E os que não são, que o Senhor os trate conforme a sua justa mão. Tenhamos também cuidado, meus irmãos, com os nossos pastores, com os nossos presbíteros. Saibam que eles têm limitações. Saibam que eles procuram constantemente serem fiéis, mas que eles também são falhos. Tenhamos, pois, então, a virtude de contribuir positivamente com seus presbíteros, com seus ministros, para que eles não vivam um ministério com mais peso do que aqueles que eles já passam. Que sejamos também zelosos na escolha de novos pastores, dando sempre a atenção necessária para as qualificações apontadas pelos apóstolos, jamais tomando como base a escolha de pastores por motivos estranhos aos apresentados na Escritura. Quanto àqueles que não fazem parte do rebanho do Senhor, que não fazem parte do rebanho de Cristo, o grande e supremo pastor, se arrependam, se há um de vocês aqui no nosso meio, imediatamente dos seus pecados e corra para ele, pois é o único pastor que não apenas pastoreia suas ovelhas, mas tem o poder para perdoar os pecados e para salvá-la da ira do poderoso e justo Deus. Amém.